obrigada pela presença de vocês. Estou muito feliz de novo de estar aqui, compartilhando com vocês ideias, conhecimentos, enfim, dicas para a gente melhorar a nossa saúde através de uma alimentação. Muito bem, para quem não me conhece, eu sou a Isa, eu sou nutricionista e eu tenho trazido sempre alternativas, dicas de como a gente pode se alimentar de uma forma melhor, né? Fazendo boas escolhas e como compor refeições legais, né? Enfim, escolhendo formas mais naturais aí de se alimentar para melhorar muitos problemas de saúde que eu tenho acompanhado muita gente aí com várias queixas, né, associadas sim a um padrão alimentar, né, não tão bom. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O tema de hoje, né, que eu trouxe talvez mostrar para vocês, explicar para vocês por que quando a gente segue um padrão alimentar detox, e eu vou explicar para vocês o que seria um padrão alimentar detox, a gente consegue sim melhorar a nossa composição corporal, que na verdade a melhora de uma composição corporal deve ser sempre a consequência de ajustes alimentares, né? As pessoas elas buscam alternativas que ajudam no processo de emagrecimento, né? E elas acabam se expondo a várias estratégias que nem sempre o objetivo maior que é voltar a ter saúde, sim, né? Mas acaba sempre buscando só a perda de peso e aí se paga um preço muito alto por isso, né? Porque o que está em jogo, na verdade, quando a gente busca alternativas, né, talvez assim, mais arrojadas ou mais restritivas ou mais desequilibradas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, a gente acaba comprometendo e até prejudicando mais, talvez o sintoma que você está tendo, ou aquele desequilíbrio que você está tendo, e isso acaba sendo até pior, né, do que se você realmente olhar para o que está acontecendo e como organizar isso de uma forma melhor. E no final, eu separei 9 dicas ou 9 passos, né, na verdade, porque o emagrecimento, ele, na verdade, acontece em cima de várias variáveis, né? Uma delas, e acho que um pilar importante para a gente ter um emagrecimento eficiente, é sim olhar para hábitos alimentares, é sim buscar alternativas mais saudáveis, enfim, mas não é só isso, né? A gente tem outros pontos importantes, então a parte emocional é importante a gente olhar, tratar talvez sintomas específicos, estou com ansiedade, como tratar isso, então a gente pode olhar estilo de vida também, mudar estilo de vida, que favorece o emagrecimento, junto com uma alimentação legal. E eu vou compartilhar com vocês 9 dicas ou 9 passos, né, que eu acho que juntos a gente consegue, sim, chegar lá na frente, né, que é perder peso com saúde e sustentar esse processo de perda de peso. Isso aqui acho que é o mais importante, né, e é o mais difícil, porque o tempo todo tem gente buscando alternativas para conseguir atingir esse resultado de emagrecimento. E por que isso acontece sempre? Talvez porque o padrão que muita gente está seguindo não está dando resultado, né? Então, a gente tem que, sim, olhar para isso. O que está acontecendo? Por que não está dando certo? Onde está o problema? E como mudar isso, talvez, né? E a gente vai preparar uma refeição também, uma refeição detox, e aí vocês vão poder entender, né, porque esse padrão detox, ele é realmente uma estratégia bem inteligente de ajudar a melhorar a composição corporal e a perder peso. E a gente tem bastante coisa para falar para vocês, então vamos lá. Bom, antes da gente começar realmente a preparar, né, um cardápio para uma refeição, de uma certa forma. Boa noite, pessoal. É uma refeição relativamente simples, né, com alguns detalhes que eu quero compartilhar com vocês. O porquê de eu escolher alguns determinados alimentos para compor essa refeição, e é extremamente simples de fazer, né? Então, muita gente também tem essa crença de que comer saudável é difícil, de comer saudável dá trabalho, enfim.
E a gente não precisa complicar, né? Mas a gente pode criar, sim, pode combinar, né? E saber combinar esses alimentos é extremamente importante para a gente sustentar esse padrão mais detox. E aí eu queria só fazer um parênteses, porque eu acho que a palavra detox, ela traz uma conotação de que, putz, detox, será que é bom? Detox? Será que eu vou aguentar? Será que é gostoso, né? Então, na verdade, quando a gente entende o que significa detox, né? O que é exatamente, qual é o princípio de um detox, tá tudo certo a gente seguir esse padrão, porque ele pode ser muito gostoso, muito saudável, e não é o fazer detox, é viver à base de sucos, né? Então, acho que isso também teve uma época que todo mundo fazia só suco detox, vivia à base de sucos, e não é isso, né? Porque quando a gente fala de um padrão alimentar detox, a gente basicamente está falando de uma alimentação onde a gente tira os alimentos industrializados, onde a gente tira os alimentos ricos em gordura, onde a gente tira os alimentos ricos em açúcar, açúcar simples, né? Bebidas açucaradas, por exemplo, enfim, doces de um modo geral, que normalmente os doces, guloseimas, é açúcar e gordura, então a gente tira tudo isso, a gente tira proteínas de origem animal, porque nesse momento eu preciso restaurar o meu corpo, né? E as proteínas de origem animal, elas são inflamatórias, então a gente tira tudo isso, a gente tira farinhas, que também são inflamatórias, farinhas mais refinadas, né? Então, açúcar refinado, farinha refinada, e a gente tira isso, né? E passa uma boa parte dos dias, né, do nosso dia a dia, com uma alimentação mais detox, né? E aí isso me caracteriza uma alimentação mais alcalina, por exemplo, porque quando eu tiro tudo isso, eu coloco muita coisa no lugar. Muitos vegetais, eu coloco frutas, eu coloco cereais integrais, eu coloco proteínas de origem vegetal. E quando eu combino isso de uma forma eficiente, eu tenho sim um padrão alimentar muito melhor do que se eu estivesse consumindo, por exemplo, todos esses outros alimentos, né? E então é importante a gente entender isso, porque viver num padrão mais detox não significa viver com uma alimentação restritiva, né? Pelo contrário, come-se muito bem, porque o objetivo principal do detox é diminuir a exposição a substâncias inflamatórias, né, que desequilibram todo o organismo, e mais em contrapartida, quando a gente diminui a exposição, a gente aumenta, né, a ingestão e o consumo de nutrientes importantes para ajudar o nosso corpo a organizar tudo isso. E aí a gente está basicamente falando, né, de um aumento de consumo de vitaminas, minerais, aí entram as fibras, os fitoquímicos das plantas, né, porque quando a gente olha para um padrão detox, a gente está falando de uma alimentação mais baseada em plantas, né, pelo menos no primeiro momento. E é bem interessante isso, porque quando a gente detoxifica, desinflama, desincha, nutre a célula, que é esse o princípio, né? A gente tem, assim, respostas muito boas, num curto espaço de tempo. E exatamente por ser muito bom, né? Porque a resposta acontece rápida, e a sensação de bem-estar, de melhora de sintomas, né? De desinchaço, de diminuição de dor, de melhora da disposição, de energia, tudo isso, quando isso acontece, a gente quer manter esse padrão, né? E aí, claro, a gente volta para um padrão meio termo, né? Que não precisa ser tão radical, porque pontualmente eu vou voltar a comer eventualmente uma proteína animal para quem consome, posso consumir pontualmente alguma coisa mais refinada, né? E a gente vai entender que talvez pontualmente também não tem tanto prejuízo, porque junto com isso eu consigo manter o equilíbrio quando eu busco uma alimentação mais rica em nutrientes, né? Então, eu acho que o objetivo aqui do nosso bate-papo é mostrar para vocês por que esse padrão detox, mais baseado em plantas, ele ajuda sim no processo de emagrecimento, mas o emagrecimento é a consequência de todo esse processo, né? Porque se a gente faz isso de uma forma equilibrada, isso vai acontecer sim. E quando a gente tem como esse resultado de melhora de composição corporal
de uma forma tranquila, sem fazer nada muito radical, né? Nem dietas restritivas ou alimentação que só visa um grupo alimentar. Então, a gente sustenta isso, né? Então, isso acaba entrando dentro do nosso dia a dia, da nossa rotina, e realmente transforma a dinâmica, a vida, enfim, a gente recupera bastante coisa, tá? Bom, vamos lá. Então, exatamente por isso eu acho que muita gente busca, né, alternativas para emagrecimento, porque provavelmente, né, já tentou muita coisa, já experimentou muita coisa, já comprou chás milagrosos, cápsulas milagrosas, já experimentou dietas, né, malucas, da sopa, do abacaxi, da lua, enfim, dietas low carb, hiperproteica, né? Então, a gente tem, né, a gente vive tentando alguma coisa, né? E aí a gente tem que entender por que não está dando certo, né? Primeiro que, assim, pensando em alternativas milagrosas, né, que chás, cápsulas e não sei o que prometem, provavelmente a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque primeiro que a gente não sabe exatamente, né, quando a gente vê esses produtos aí, né, que estão à disposição, fácil acesso, inclusive, né, pela internet, onde a gente tem muita coisa sendo oferecida, a gente não tem certeza do que tem nesses produtos, né? E a gente está falando de uma coisa importante, a gente está colocando em risco, quando a gente se expõe a consumir esses tipos de produtos, a gente está colocando em risco a nossa saúde, né? E a saúde a gente não brinca. E aí, quando a gente pensa em colocar coisas para dentro do nosso corpo, a gente tem que entender que quem vai fazer o processo de metabolização de qualquer coisa que entra, principalmente, é o fígado. É o fígado e intestino, né? E são órgãos, assim, que a gente tem que cuidar muito bem deles, né? Porque eles são fundamentais para manter o equilíbrio do nosso corpo. E quando eu exponho o meu corpo a ingerir, né, quando eu ingiro substâncias que precisam, né, de um esforço maior desses órgãos, eu posso sim prejudicar. Se eu já não estou bem, eu posso inclusive prejudicar mais ainda meu corpo, porque eu posso sobrecarregar mais ainda o meu metabolismo. E a consequência disso, às vezes, né, pode ser muitas vezes algum problema mais sério. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Ter uma visão mais conservadora com relação a isso, né? Inclusive, essa semana eu falei sobre plantas, né? E eu acho que as pessoas, elas subestimam as plantas, não é porque é planta que é natural que tá tudo bem, então planta também pode prejudicar, né, a nossa saúde, se ela não for bem indicada, se não for bem consumida. Quando a gente vai falar de dietas restritivas, dietas, né, que restringe, a gente até entende que pode sim dar um resultado, mas qual a qualidade desse resultado, né? Então, e como que foi o processo para chegar nesse resultado? Provavelmente muitas pessoas, né, elas passam por restrições que são extremamente difíceis, né, de passar muito tempo sem comer, e quando vai comer, 2, 3 folhinhas de alface, e aí chega num ponto que percebe que quanto menos come, menos emagrece, né? A gente chega no período do patamar, né? De que a gente tem que começar a criar estratégias para melhorar o processo de emagrecimento. Então, são estratégias, né? Que no fundo, faz um pouco de sentido, porque se a pessoa ela está nesse processo de excesso de peso, de sobrepeso, obesidade, provavelmente ela consumiu mais calorias do que ela está gastando, né? Essa balança acontece, se eu como mais e gasto menos, eu vou acumulando, né? Então, existe esse desequilíbrio aí, e quando eu tiro o excesso de calorias, o primeiro passo é o meu corpo entender, opa, eu vou queimar o meu estoque. Mas a que custo isso, né? Então, assim, existe o caminho para chegar nesse resultado, ele é extremamente árduo, né? Ficar restringindo o corpo de nutrientes, porque quando eu estou nesse processo de sobrepeso, já ganhei, né? Estou inchada e tudo mais, já é sintoma, já é sinal de que eu estou inflamada, né? Que eu preciso, na verdade, desinflamar o meu corpo e não gerar mais estresse no meu corpo, né? Então,
A gente tem que entender que, nesse momento, a melhor estratégia é colocar muito nutriente para o corpo, né? Então, quando eu entendo que eu vou comer muito bem, né? E mesmo assim eu consigo ter resultados de emagrecimento, eu quero isso aqui para minha vida. Então, essa é a ideia de um detox eficiente, equilibrado, que a gente realmente consiga sustentar, né? Então, falando por que, então, esse padrão alimentar que a gente vai preparar uma refeição daqui a pouco, ele realmente ele é bom porque ele ajuda nesse processo. Primeiro ponto, quando a gente fala num padrão mais detox, tirando tudo isso que eu falei para vocês, a gente coloca mais alimentos mais nutritivos, mais integrais, né? E aí, a consequência disso, eu melhoro o meu teor de fibra da minha alimentação, né? A gente sabe hoje que a gente precisa consumir, em média, uns 30 gramas de fibra por dia para manter todo um trânsito intestinal equilibrado, para manter minha microbiota intestinal funcionando de uma forma adequada, para eu ter uma formação de bolo fecal adequado. E esse é um ponto importante, porque esse consumo não acontece, né? Eu vejo no dia a dia que muita gente não fica atenta a isso, né? Não consome tantos alimentos integrais. E aí a gente não consegue atingir essa quantidade adequada, né, de fibras que vão ajudar todo nesse processo. E também, assim, o consumo de alimentos mais integrais, ele vai me ajudar a melhorar a minha sensação de saciedade. Então, eu como alimentos mais integrais, eu tenho uma sensação de saciedade mais prolongada e, consequentemente, eu como menos, né? Então, isso já me favorece, né, de eu consumir menos calorias quando eu como um alimento mais integral. Quando eu falo de uma alimentação mais baseada em plantas, né, então eu tenho mais fibra e eu tenho uma densidade energética menor do que se eu estivesse comendo uma alimentação com proteína animal, por exemplo, né, que é cheia de gordura saturada. E aí, quando eu comparo, né, faço uma comparação de quantidade de energia que uma refeição com ou sem proteína animal me fornece, eu consigo ver uma diferença bem interessante, né, de quantidade energética aí. Eu estou falando, eu já fiz esse cálculo comparativo, eu peguei o mesmo cardápio de um dia, comparei, na verdade, calculei em termos energéticos, né, só substituir carne por proteína de origem vegetal, como a gente vai usar hoje, por exemplo, o tofu. E quando eu comparei isso, eu tenho uma diferença de cardápio de mais ou menos 500 calorias. Então, se eu economizo 500 calorias comendo super bem, numa semana eu consigo, sim, né, reduzir, perder, eliminar, emagrecer aproximadamente 1 quilo. Né? E claro que isso é muito individualizado, depende, né, muito, eu não posso usar isso como uma regra, porque cada pessoa está num grau de inflamação, cada pessoa está num grau de sobrepeso e cada pessoa tem uma resposta, né? Mas de um modo geral, pensando tecnicamente, a gente consegue um resultado interessante, né, de mais ou menos 1 quilo por semana. Então, é um padrão alimentar onde a densidade energética ela é menor, mas a densidade nutricional, a quantidade de nutrientes que eu tenho numa refeição dessas é enorme. E aí, exatamente nesse momento que eu preciso colocar esses nutrientes para dentro para me ajudar a desinflamar, né? A diminuir todo o processo inflamatório, equilibrar o intestino, ajudar o fígado a detoxificar, porque o fígado, nesse momento, ele precisa de nutriente, ele precisa de uma quantidade bem grande de vitaminas e minerais para fazer esse processo de detox. Então, vantagens de uma alimentação detox, né? Então, a gente tira a proteína animal, que tem uma densidade energética bem grande, a gente coloca a proteína de origem vegetal, que é rica em nutrientes, vitaminas, minerais, fibras, fitoquímicos. A gente coloca muitos alimentos de origem vegetal, que também ajuda a equilibrar tudo isso. A densidade energética é bem menor, a qualidade nutricional é bem maior, eu tenho muito mais nutriente, né, quando eu penso num padrão mais à base de plantas. E que mais que eu tenho de vantagens, né?
Tem um ponto interessante, né, que eu trouxe também para a gente conversar, é que muita gente chega para mim e fala, mas Isa, e agora, né? Vou fazer uma alimentação à base de plantas e vou consumir carboidrato. Carboidrato engorda, né? Todo mundo hoje foge de carboidrato, todo mundo fala que acha, né? Aliás, não todo mundo, mas grandes, inclusive gurus aí, né, da área de dietas, né, médicos e tudo mais, seguindo uma linha mais low carb, né? Eu acho que, na minha opinião, o excesso, sim, né, de carboidrato engorda. A qualidade do carboidrato que você escolhe também, ela pode, sim, ser prejudicial, mas a gente não pode ficar sem carboidrato, né? É um substrato energético muito importante para o nosso corpo. A gente pode ter grandes consequências, né? Inclusive, diminuir o metabolismo, por exemplo. Então, quando eu estou com menos energia disponível, eu fico, né, mais apático, eu fico com menos energia, com menos disposição. E aí a gente entra num, né, é contraditório, na verdade, porque eu preciso queimar, eu preciso acelerar meu metabolismo para eu queimar o excesso, né? E eu preciso ter energia para fazer uma atividade física, por exemplo. Então, essa visão de que carboidrato engorda não é verdadeira. A gente só tem que tomar cuidado com a qualidade desse carboidrato e com o quanto de carboidrato eu vou consumir, né? E a proposta que eu quero trazer para vocês é exatamente essa, da gente trazer alimentos e elementos que vão nutrir, né, o nosso corpo de uma forma equilibrada, e a gente vai criar estratégias compensadoras, né, dietéticas, que vão me ajudar a recuperar a repor, né, esses nutrientes que a gente pode eventualmente perder ao longo desse processo, desde o processo de cocção, enfim, tudo isso. Mas, resumindo, concluindo, carboidratos é importante a gente precisa escolher melhor, frutas não engordam, a gente só precisa saber ter equilíbrio, certo? Mas vamos lá, já estou meia hora aqui falando e eu não cozinhei ainda. Vamos cozinhar, então. E eu trouxe para vocês uma proposta muito simples, muito fácil, muito prática, até para desmistificar um pouco de que a alimentação detox é difícil, a alimentação detox é trabalhosa e tudo mais. O que a gente vai fazer? Eu trouxe aqui como fonte de proteína, então, um tofu, né? O tofu é uma melhor forma de a gente consumir soja. A soja entra aqui nessa refeição, ou num padrão detox, como fonte de proteína. A soja, a leguminosa de um modo geral. Eu trouxe o tofu hoje, eu tenho trazido sempre receitas à base de leguminosas, né? Mas o tofu, ele é um ingrediente coringa na cozinha, porque ele é prático, mas tenho muita dificuldade de fazer as pessoas entenderem de que é importante consumir o tofu, porque além de ser prático, ele tem uma densidade energética baixa, tem uma quantidade enorme de proteína, enfim... Mas as pessoas não sabem preparar, tem dificuldade de deixar o tofu gostoso, de deixar o tofu atrativo, atraente, né? Porque, enfim. Mas a gente vai preparar como se fossem, tipo, medalhõezinhos, assim, de tofu. E a gente vai preparar de uma forma muito prática e vou dar algumas dicas aqui para vocês. A gente vai assar esse tofu. Depois que ele assar... É bem legal, porque eu posso armazenar na geladeira e aí eu simplesmente, na hora de servir, eu dou uma grelhada na sanduicheira, alguma coisa assim, né? E ele fica bem crocante por fora e macio por dentro. Então, basicamente, gente, eu vou cortar ele aqui em fatias, né? Mais ou menos, de mais ou menos um dedo. Vou cortar ele, posso cortar ele assim, enfim, em quadradinhos menores. Isso não tem regra, né? Como se fosse realmente um queijo, né? Essa é a consistência, como se fosse um queijo branco. Eu vou cortar assim. Eu até peguei outro refratário, porque para não ficar muito apertado. Muito bem, eu vou fazer de duas formas. Uma eu vou temperar com cebola. Eu tenho um pedaço de cebola aqui picado. Opa, caiu um pouquinho aqui no chão, não tem problema. Então, a gente vai temperar aqui com um pouquinho de cebola. Vou temperar com um pouquinho de shoyu. Eu tenho esse shoyu que tem uma quantidade menor de
mais natural. Eu vou temperar os dois com shoyu. Me dá um pouco de cor, né? Me dá cor, um pouco de sabor também. O azeite, então. Vou pôr azeite nos dois. Esse shoyu, ele realmente ele tem ele não dá uma salgada muito grande. Eu vou espremer meio limãozinho aqui. E vou colocar um pouquinho de sal. E aí eu vou assar, né, gente? Daí, assim, tá bem, né, tranquilo, assim, eu simplesmente vou virar aqui o tofu para ele ganhar um pouco de sabor dos dois lados, enfim. Não tem muito segredo. E vou colocar para assar. Meu forno já tá pré-aquecido. E esse daqui, essa outra versão, mais simplesinha, eu também vou virar ele, vou deixar ganhar sabor dos dois lados, né? E aí eu só vou finalizar um pouquinho diferente, é uma estratégia legal que eu queria trazer para vocês, de melhorar, por exemplo, a nossa ingestão de ômega 3 durante o dia, né? Onde eu tenho ômega 3 vegetal, que é super importante a gente ter, um processo, ele contribui para diminuir a inflamação do nosso organismo, inclusive, né? Então, eu tenho basicamente uma linhaça, né? Aqui eu tenho linhaça moída, e aí eu vou empanar, né, esses toletinhos de tofu, vou empanar, então vai ficar tipo uma camadinha né, uma casquinha, e eu vou levar para assar. Isso daqui, gente, é incrível, assim, é proteína pura. E a gente fazendo isso, dá vontade, assim, eu tô com deu aquela fominha. Pega um negócio desses, não precisa colocar nada junto. Só de comer, assim, já super nutre, assim, super sacia. Então, é uma estratégia legal de ter meio pronto, porque isso entra aí nas refeições de uma forma bem tranquila. E a gente faz isso uma vez. E tem várias refeições aqui prontas, certo? Enquanto o nosso tofu vai assar. Então, aqui o tofu com uma camadinha de linhaça moída vai assar. Tenho duas possibilidades aqui, uma com cebola, uma sem cebola. Posso colocar alho, enfim, posso fazer criar de várias formas. Para acompanhar o tofu, eu posso fazer os legumes assados, é uma estratégia que eu gosto muito, fazer um assadão de legumes. Tem os cogumelos que, né, já estão cortados. Então, vou pôr aqui num outro refratário. Vou colocar junto com esses cogumelos uma meia brócolis, na verdade, que eu já separei. Uma parte do brócolis vai fazer parte do meu risoto, né? Risoto integral de brócolis. Mas eu vou aproveitar o forno e vou colocar os brócolis aqui para assar também. E simplesmente eu vou temperar aqui com sal, um pouquinho de cebola que sobrou. Resto um pouquinho de alho também, posso pôr. Poderia colocar alho ali no tofu também. Azeite. Fiozinho de azeite e sal, né? Um pouquinho de sal, pimenta, enfim. A gente dá uma brincada aqui, extremamente simples de fazer. E isso daqui, gente, não tem segredo. E aqui, gente, quando a gente come um pratão disso, super sacia, super nutre, né? E é prático, né? Então, é bem legal. O que a gente vai fazer agora? Né? Eu trouxe aqui como alternativa, como complemento dessa refeição, então a gente vai falar de um carboidrato, sim. Eu tenho aqui o arroz integral, arroz agulhinha integral. O que eu fiz com esse arroz? Deixei de molho 4 horas, descartei a água e agora a gente vai refogar e vai finalizar esse arroz. Porque a gente tem aqui também, tem substâncias antinutricionais, né?
Eu acelero o processo de cozimento, já deixei de molho, então ele já está mais macio, então eu cozinho mais rápido esse arroz. Não tem segredo cozinhar arroz integral. Na verdade, né, a gente pode também finalizar de várias formas o arroz. Acho que o segredo sempre, gente, para quem não está habituado a consumir alimentos mais integrais e tal, talvez realmente fazer um bom tempero, né? E o tempero pode ser simples, né? Simplesmente um alho, uma cebola, um refogado bem legal, brincar com ervas, assim já dá um resultado incrível, né? Para preparação. E aí um arroz integral simples pode ficar incrível, né? E a gente pode fazer tipo um risoto, que eu vou cozinhar junto com esse arroz. Vou colocar aqui alho e cebola, então, fazer o refogado. E junto eu vou fazer tipo um risoto de brócolis. Então, brócolis está cru, ele vai entrar aqui no processo mais no momento final. Assim como o arroz, se eu estivesse fazendo uma quinoa, eu também deixaria de molho por 4 horas, pelo menos. Eu melhoro todo o processo absortivo, né, dos nutrientes, porque eu diminuo a quantidade de substâncias antinutricionais, né, os fitatos e tal, e além de acelerar o processo de cozimento. A gente também tem hoje, a gente consegue diminuir alguns tipos de metais mais tóxicos, como o arsênico, que está presente em alguns cereais, no arroz, inclusive, quando a gente deixa de molho. Então, a gente melhora tudo aí, diminui a nossa exposição a substâncias xenobióticas, substâncias mais tóxicas, né? Então, é isso aí. Eu vou colocar aqui, então, para dar uma refogada. Para quem não tem essa prática de deixar o arroz de molho, vai perceber que a gente tem a impressão que ele praticamente já fica quase macio, quase na hora de comer. Então, a dica aqui se eu deixei ele de molho, na verdade, eu vou administrando a quantidade de água, né, para não ficar empapado, porque ele já hidratou uma parte agora, deixando de molho, então é importante a gente administrar aí essa quantidade de água que a gente vai colocar agora para ele cozinhar, certo? Ó, ele até ganha volume já, quando eu deixo ele de molho, praticamente dá uma impressão de que ele já está cozido. E aí, como que eu faço um arroz integral? Eu coloquei uma xícara dessas de arroz. Normalmente, a gente colocaria umas 3 de água, né? Vou colocar 2, como se fosse um arroz branco mesmo, que é uma relação de uma xícara de arroz para 2 de água, né? E a gente vai observar aqui se ele vai ficar macio, né? No ponto certo. E aí, quando ele estiver quase secando, eu coloco aqui o brócolis para finalizar junto com o arroz, certo? Muito bem. E para acompanhar tudo isso, né, a gente vai fazer um molhinho para acompanhar, que poderia ser um molho que pode, inclusive, acompanhar uma salada, né? Mas eu acho que super combina. A gente vai fazer um molhinho cremosinho à base de pasta de amendoim. Além de dar sabor, é nutritiva também pasta de amendoim. Simples assim, é uma pasta de amendoim onde é só amendoim, sem um monte de coisa que a gente está vendo hoje nas pastas de amendoim por aí, porque ela é versátil, né? Então aqui não, só tem gosto de amendoim, a gente vai fazer um molhinho, então eu vou temperar com limão. O amendoim é uma leguminosa, né? Uma leguminosa também com teor de gordura interessante. Pus limão, vou pôr um pouquinho de sal. Posso pôr aqui, para dar um pouco de picância, posso colocar um gengibre, por exemplo, né? E eu vou chegar na cremosidade, no teor de cremosidade que eu quero, colocando um pouquinho de água, gente. Só um pouquinho. Eu vou chegar vou incorporar isso. E aí a gente vai ter um molhinho que vai acompanhar o meu tofu, né? Uma outra dica que a gente poderia fazer com esse tofu
a gente poderia empanar ele no gergelim, ia ficar bem legal. Poderia colocar aqui, em vez de sal, colocar missô, também ia ficar legal. Então, a gente vai realmente incorporando aqui a água, né? O amendoim ele é oleoso, a pasta de amendoim é oleosa. Mas devagarzinho a gente vai tornando essa misturinha homogênea. Eu vou mostrar para vocês, então, né? Ainda não está super homogênea, mas já está bem cremosinha. Então, eu vou misturar ainda mais um pouquinho aqui. Talvez pegar um garfinho aqui, para mais rápido. Mas já tá cremosinho. A pasta de amendoim ela é densa, né? Então, às vezes a gente dá um pouquinho só de trabalho, mas e é legal quando fica bem homogênea, bem cremosinha, né? E aí a gente tem que ter um pouco de paciência mesmo. Mas assim, posso pôr o gengibre, que dá uma picância, poderia colocar um alho aqui também. E essa pasta, gente, na salada, perfeita, né? Super combina. E daí, ó, bem legal. E aí, se eu quiser mais molinho, né, não quiser tão duro, eu posso colocar um pouquinho mais de água, enfim. A gente vai observando aqui, né? Mas, ó, já ficou bem legal. Isso daqui, para acompanhar um tofu, acompanhar tudo isso, é uma dica legal aqui que eu queria trazer para vocês. Uma forma de tornar tudo isso mais atrativo, mais gostoso, para a gente variar, né? Eu acho que esse é o segredo de a gente sustentar uma alimentação saudável. Então, ter essa parte de sabor, tem que ser gostoso, tem que ser, né, prático. Né? A gente está preparando aqui rapidinho essa refeição, que vai compor aí facilmente, né, um almoço, para quem tem o hábito de comer comida à noite, uma janta, e para criar esse equilíbrio, né, essa compensação nutricional de nutrientes. Então, a gente complementa essa refeição com um belo prato de vegetais e hortaliças crus, por exemplo, né? A gente sempre tem que lembrar dessa outra parte que tem que fazer parte da refeição, sim, né? Então, enquanto a gente está aqui cozinhando, eu falei no começo do nosso bate-papo que eu ia compartilhar com vocês 9 dicas, 9 passos, enfim, para a gente, junto com uma alimentação detox, né, a gente conseguir, sim, sustentar e ter bons resultados no processo de emagrecimento, certo? Então, vamos lá. Eu separei aqui alguns pontos e enquanto está cozinhando eu vou falando aqui para vocês. Ponto número 1, eu acho que eu comentei lá no começo, né? É colocar como meta de qualquer processo de emagrecimento que você decidir se expor, colocar como meta a sua saúde. Então, esse é o principal ponto, né? Você não pode simplesmente aceitar qualquer linha de emagrecimento ou qualquer tipo de dieta sem colocar isso como objetivo, porque no fundo, a gente está buscando equilíbrio e o nosso corpo vai estar sempre tentando buscar um equilíbrio para chegar na condição de saúde, né? Isso é muito importante. Então, colocar como meta a sua saúde, isso é fundamental. Dica número 2, então, só reforçando o que eu já falei, é muito importante a gente substituir os alimentos refinados por alimentos integrais. E aí eu estou falando arroz integral, farinhas integrais, comer coisas mais naturais, menos refinadas, menos processadas. Isso é um princípio básico para a gente chegar no equilíbrio, né? Já falei dos benefícios da gente fazer essas boas escolhas. Dica número 3, que é extremamente importante e negligenciada, é a gente não perceber e não ouvir o nosso corpo. A gente tem o tempo todo
a gente recebe sinais e sintomas, sinais tipo, estou com sede, não beber água, isso é comum. Estou com vontade de comer e não estou com fome, mas vai lá e come, né? Também é muito comum. Então, ter essa consciência, trazer essa consciência, a partir do momento que você entrou nesse processo de eu quero recuperar minha saúde porque eu preciso emagrecer, né? Porque o excesso de peso realmente não é uma condição saudável. Então, eu preciso emagrecer porque eu preciso recuperar minha saúde, se comprometer com esse processo, né? E começar a trabalhar tudo isso. Então, observar o que seu corpo está te dizendo. Por que você começou a aumentar as dores pelo corpo? Por que dor no joelho, dor os dedos, você acorda de manhã com os dedos inchados, você acorda com o olho inchado de manhã. Não consigo ir no banheiro, vou no banheiro uma vez por semana, né? São sintomas, né? São sinais que o corpo está dando que você não está cuidando bem dele. E outros sinais. Eu vou lá, tô triste, vou comer, né? Mas está com fome? E que tipo o que está associado a isso? Claro que tem o lado emocional. Eu falei lá no começo que um dos pilares para a gente chegar nesse processo de emagrecimento e sustentar é olhar para o lado emocional. É um dos pilares importantes, né? Mas não dá para a gente fazer isso se a gente não mudar padrão alimentar, não mudar hábitos alimentares, tá? Então, vamos lá. Dica número 4. Tenha hábitos saudáveis. Parece óbvio, né? Mas a gente sabe que a gente tem que ter hábitos saudáveis, mas a gente não olha para isso. E eu estou falando de hábitos, não hábitos alimentares saudáveis, estou falando de hábitos de vida. Então, o que eu tenho observado muito? Muita gente hoje indo dormir super tarde, acordando, né? Enfim, em horários irregulares, tendo vidas mais irregulares, né? Rotinas mais irregulares, em função de várias situações, né? Mas a gente tem que buscar o que é saudável, né? O que é natural. A gente tem um ciclo circadiano, né? É natural a gente dormir à noite, acordar de dia e ter energia de dia. Isso é natural. Então, a gente acaba invertendo muita coisa e a gente começa a não entender porque a gente está entrando em algum desequilíbrio. Então, esse é um hábito, por exemplo, que a gente tem que olhar, né? Sono. A gente está numa condição sedentária, né? Então é um hábito importante, né? Associar a esse processo, sim, uma atividade física. Não precisa virar maratonista nem atleta, né? A gente pode escolher coisas simples, como uma caminhada, tomar sol, né? Escolher um horário que você consiga pegar um pouquinho de sol, respirar um pouco de ar, enfim, né? Acho que tudo isso começa a mudar e a trazer equilíbrio para o corpo, né? Dica número 5, não é uma regra, né? Não é todo mundo que precisa seguir essa dica, esse conselho. O que eu vejo muito no dia a dia, eu vejo que muita gente tem pulado refeições, ficado muito tempo durante o dia sem comer. Então, tipo, ou acorda sem apetite, vai almoçar e come errado no almoço e vai jantar super tarde, e aí acorda no dia seguinte sem vontade de comer no café da manhã, e aí isso vai gerando vários desequilíbrios, porque as refeições acabam ficando desequilibradas, porque a sensação de fome é grande, então eu tenho vontade de comer, vou lá comer o que tiver, e isso isso acaba desequilibrando todo o resto do dia. Quando a gente olha para um padrão alimentar dessa forma, é bem comum, né, identificar esses desequilíbrios de nutrientes. Então, buscar, né, diminuir esse tempo de jejum, para muita gente pode ser benéfico. Se você quer se beneficiar de um jejum mais prolongado, saiba sair do jejum, né? Essa é uma dica que eu dou. Não é um assunto de agora, a gente pode falar isso em outro momento, mas pode ser uma estratégia, mas saiba se alimentar nas refeições principais. Muito bem, dica número 6, eu já falei, mas eu vou repetir aqui agora. Dica número 6 é associe a esse processo que você se comprometeu de emagrecer com uma atividade física. Ela é extremamente benéfica para vários fatores. Fator emocional,
ajuda a acelerar esse processo, isso dá ânimo, né? Quando a gente vê que realmente o nosso esforço, né, nosso comprometimento, então acordar mais cedo, porque eu vou fazer uma caminhada, e eu vou tomar um café legal, daí eu vou almoçar. Então, tudo isso são pequenas mudanças, né, e que nem sempre são fáceis, não estou falando que são mudanças fáceis, mas existe sim um planejamento, existe sim um comprometimento para a gente ter resultados, né? Não existe fórmula mágica, gente, não existe, né? Não adianta, não tem nada muito pronto. Se você não mudar e não achar o equilíbrio do seu organismo fazendo essas mudanças, você não vai conseguir achar esse equilíbrio se você não mudar. Muito bem, dica número 7 é uma coisa bem legal que faz toda a diferença no seu dia, se você olhar para você todo dia de manhã e curtir o que você vê, e elogiar o que você vê, e valorizar o que você vê no espelho, você como pessoa, com o corpo que você tem hoje, com a forma de como você conduz a sua vida, porque você é fantástico, é maravilhosa, é incrível, e a gente tem, sim, só que se conectar com isso e buscar esse equilíbrio, porque a gente sabe, né, que a gente pode sim, a gente consegue, e que o poder está com a gente, e que a gente é incrível, porque eu vejo muito isso, a gente acaba se desmerecendo, né? A gente fala, ai, como eu sou feia, como eu sou gorda, como eu sou isso, como eu sou aquilo, mas na verdade, a gente fica reforçando uma coisa que não é verdade, né? Então a gente tem que sim se valorizar e criar aí como uma rotina, né? Se olhar todo dia no espelho, se conectar com você no espelho e declarar para você tudo de bom que você é. É um exercício muito poderoso e que transforma o seu dia. Dica número 8, né? Eu acho que é uma dica prática, que é o seguinte: quem está nesse processo de perder peso fica desesperado buscando o resultado na balança. E o resultado na balança nem sempre é o melhor resultado, gente. A gente sabe que isso pode acontecer, né? Tem gente que responde super fácil na balança e tem gente que demora alguns dias para desinflamar, desinchar, e aí cria expectativa. Eu estou fazendo tudo direitinho, eu estou fazendo tudo certinho, aí vai lá na balança e não muda, a balança não muda. Ou às vezes até aumenta um pouquinho e a pessoa desmotiva, né? Então, a dica aqui é não pese sempre, porque às vezes você faz vários movimentos que ajudam assim a melhorar a sua composição corporal, desde começar a praticar uma atividade física e tudo mais, e acelerar o seu metabolismo, e o resultado está acontecendo, né? E a melhor forma de perceber isso é ver a roupa, né? A roupa está mais solta, né? Ou as pessoas falam, nossa, você emagreceu, né? Isso também é legal, né? Então, às vezes, ficar apegado ao resultado de balança não é uma boa estratégia, porque te desmotiva a continuar, e aí você fica triste, vai lá e come uma besteira, enfim. Dica número 9, e a última dica que eu queria compartilhar com vocês é a seguinte: seja realista, né? Porque o que eu vejo, muita gente querendo, eu quero perder os meus 20 quilos que eu ganhei ao longo de 10 anos em 2 meses. Não acontece, gente, né? A gente tem que ser realista. A gente precisa fazer de uma forma que o corpo ele consiga sustentar e que a gente consiga manter esse nível de peso ideal por mais tempo. Porque se eu faço essas loucuras de perder peso de uma forma rápida, eu não sustentando isso, eu entro num efeito sanfona, e aí, gente, cada vez mais é mais difícil emagrecer, quando eu entro nesse efeito sanfona. Então, quando a gente entra nesse processo de querer emagrecer de uma forma sustentável e definitiva, a gente tem que planejar, tem que fazer um raciocínio que seja possível de você atingir, para você se manter motivada e continuar mantendo esses hábitos alimentares que a gente estava conversando até agora, certo? Bom, a gente está com nosso risoto de brócolis pronto. Vamos ver como que está a nossa segunda parte do nosso cardápio, que está aqui.
Então, nosso tofu com empanado de farinha de linhaça tá quase pronto. Acho que dá para colocar ele mais um pouquinho aqui no forno. O outro tofu, ele ainda não tá bom ainda. E os cogumelos ainda também não tão bons, nem o brócolis. Então, gente, a gente já tá aqui mais de 1h10 já conversando. Vai demorar alguns minutos ainda para finalizar esse prato. Para quem não pegou a live do começo, eu sugiro de vocês assistirem, vai ficar gravado. Fica gravado por 2 dias, mais ou menos, eu deixo gravado. Quem quiser pegar as dicas, quem quiser pegar tudo que a gente preparou hoje aqui, né, um cardápio detox, e o que faz parte de um cardápio detox, entender porque detox emagrece. Enfim, tudo isso foi falado hoje, ao longo desse nosso encontro, e vai ficar gravado para quem realmente quiser ver, assistir e praticar. Combinado? Bom, esse é um tema que eu venho trazendo sempre, né? Eu vejo como uma estratégia inteligente de ajudar muitas pessoas a recuperar a saúde, né? Achar um equilíbrio, restaurar o corpo, né? Então, vale a pena, assim, experimentar, se permita, né? Se permita, assim, experimentar um padrão mais saudável, mais à base de plantas, porque realmente é muito legal. Muito obrigada pela presença de todos vocês, de todas vocês. Obrigada, Deise. Um super beijo para vocês e a gente se vê. Semana que vem tem mais. Combinado? Um beijo. Tchau, tchau.